Fala pessoal, mais um podcast do Papo de Trader e dessa vez com Matheus Starter Pack. Quem é o Matheus Starter Pack? É o Matheus Schwartz, é isso mesmo? Matheus Schwartz. É Schwartz. difícil falar. O Matheus que tem 28 anos, trader há 4 anos, ele estudou física pela UF, se formou em teologia e além de trader também é pastor. Opera todos os dias ao vivo com seus alunos da sala educacional. Tem mais de 10 turmas de mentoria com vários alunos formados. E aqui um adendo, é um dos caras que mais aprovam em mesas proprietárias no país. É verdade. Mês passado, eu tive 17 alunos aprovados em mesa da sala educacional, assim, né? Legal. Isso é bem interessante. E assim, eu gosto muito dessa área de educacional porque é o que eu falo com o pessoal, né? Crescer sozinho é uma coisa. Quando você está junto com a galera, crescendo com o pessoal, é completamente diferente. Sim. A gente fura aquela bolha ali, né, de trader, que é uma profissão muito solitária. Você está ali só você e o computador. Mas quando a gente já está com o pessoal junto, pô, tudo muda. Tudo fica diferente. É mais gostoso, né? Mais gostoso. É igual o Matheus falou, né? A profissão do trader ela é muito solitária. O cara senta em frente à tela, é ele, o computador e mais nada. E eu sempre enfatizo para as pessoas para estarem presentes em comunidades. E o Matheus tem uma comunidade muito forte, muita gente engajada, é galera que adora o operacional do Matheus, a galera que realmente acompanha ele todos os dias na sala. E, Matheus, conta um pouquinho sobre a sua transição, como que foi você iniciar no mercado. E uma coisa, pessoal, quando eu falo de mercado financeiro, quando eu falo de day trade, ninguém tem uma história bonita, ninguém tem uma história de sucesso logo de cara. Eu nunca vi isso acontecer. E com o Matheus não foi diferente, né, Matheus? Assim, o que você pode trazer para as pessoas que estão começando fazendo esse gancho da sua história? Cara, quando eu comecei, eu acho que, como a maioria que conhece o day trade, e muita gente chegou na pandemia, eu cheguei um pouco antes da pandemia, eu cheguei em 2019 no mercado. Sim. Eu tinha 23 anos ainda, 23, quase 24 anos ali. Eu era pai já, eu era casado, ainda sou casado com a minha esposa, não era não, ainda sou amor, desculpa. Sou casado e eu já tinha o meu primeiro filho, que tinha alguns meses ainda, ele era bem novinho. E um ano e pouquinho, e eu ganhava R$ 500 por mês, cara. Minha esposa desempregada, eu ganhava R$ 500 por mês, que era uma ajuda de custo que a igreja me dava para fazer, trabalhar as coisas que eu fazia lá. E eu tentava trabalhar de tudo que é jeito. Eu tinha abandonado a carreira como motorista de aplicativo, né? Como a gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que não é tão simples assim. Depois que a gente tem filho pequeno, a cabeça muda um pouco. Sim. Não sei nem se posso contar aqui, mas em uma das vezes que eu quase morri por causa de subir em comunidade, essas coisas assim, o pessoal, pô, botando arma na minha cara, aquele negócio todo, eu falei assim, cara, não dá mais para mim isso daqui. E eu tentando trabalhar de outras formas, eu não tinha muito, né? Sim. O desemprego estava bem alto. Até que o primo da minha esposa começou a tradar. E aí eu fui vendo aquilo e falei, cara, isso é legal. Eu perguntei, o que é isso aí? Ele falou, cara, eu opero na bolsa, mercado financeiro, que é negócio. E como você viu que eu estudei física, eu gostava muito de números, né? Falei, cara, mercado financeiro... o cara para gostar de física, você já vê que... essa cara de maluco não é à toa, né? Falei, cara, mercado financeiro é interessante. Comecei a estudar. E para minha tristeza, eu achava que ia ser muito fácil, né? Eu acho que todo mundo chega aqui e fala assim, vai ser fácil. Não é fácil, é só comprar aqui, vender aqui, tá tudo certo. E aí fui sofrendo com aquilo, né? Na minha trajetória, eu levei aí bons 2 anos e meio para começar a ter resultados mais consistentes, sabe? Sim. De ano passado, 2022, eu fechei todos os meses positivos. Que legal. Foi algo bem interessante, sim, também. E o mais legal é que foi quando eu abri a minha sala. Em janeiro de 2022, eu comecei a operar ao vivo junto com o pessoal. E eu tenho aluno até hoje daquela época, né? Sim. E eles acompanharam, eles são prova de que foram todos os meses positivos. Eu tenho um aluno em específico que ano passado, ele entrou na sala sem fechar nenhum mês positivo. Ele passou um ano comigo, e um ano ele fechou 8 meses positivo. Ele falou, cara, foi muito legal. E algo interessante é que ele chegou no mercado desempregado. Ele tinha um capital de R$ 1.500 por operar só. Eu falei, mano, é o que eu tenho. E a gente foi junto ali, foi crescendo o capital dele, foi operando.
Isso é até bom para falar pro pessoal também que você não precisa ter rios de dinheiro para começar Sim, aqui, né? Mas para você começar a engatinhar, você tem que ter o que você tem. exato. É Você começar com o tem que tem. e começa. Porque a trajetória você vai construindo, certo? Sim, E aí eu comecei no mercado. Como sempre gostei muito de ensinar, uma das profissões que eu tinha antes do mercado eu era professor de inglês. Comecei a dar aula com 16 anos, que vários legal, cursos. Trabalhei durante 8 anos como professor de inglês. que legal. E aí eu falei, bom, o pessoal abriu o Instagram e o pessoal começou a falar, pô, mano, você não ensina, você não dá aula, você não dá aula. E o pessoal veio falando, Foi até que... pedindo. Aí eu falei, vamos ver, né? É, E hoje minha- é esse fenômeno aí. a minha primeira turma de mentoria foram 5 amigos meus que queriam aprender, amigos próximos. Sim. Eles falam, mano, você não ensina? Eu falei, eu cobrei R$ 50 de cada um. Caraca, Só porque eu não tinha dinheiro para operar. Cobrei caraca. R$ 50 de cada um. É porque Falei, uma mano, coisa que muita gente pensa que, assim, saber operar não diz respeito se é ganhador ou não, não. E não. naquela época ele foi ensinar porque ele sabia operar, E eram só que amigos ele não tinha próximos. dinheiro. Não E tinha. acontece, tem gente que sabe operar e não tem dinheiro, isso é normal. E essa história é bem interessante, eu mostro isso numa das aulas de mentoria. Essa minha primeira turma, desses 5 amigos meus, cada um me pagou R$ 50, eu peguei 250. Sim, E aí eu ensinei o básico do básico. Eu falei, galera, eu não sou professor disso aqui, mas eu posso ensinar tudo que eu sei. sim. Aí ele, não, a gente tá tudo Você bem. tinha um conhecimento a Tinha passar ali pra alguma ele. coisa. Eu já tinha 1 ano de mercado ali, alguma coisinha. Legal. E ali, eu falo que é a primeira turma de mentoria, mas não foi a primeira turma, não abri nada. Foram pessoas que chegaram. E aí, desses R$ 250, foi novembro de 2021. Foi meu primeiro mês positivo. Tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio de mercado ali. Legal. Novembro de 2021. E aí, desses R$ 250, eu fechei o mês com 370. E aí, eu lembro que eu peguei aquele lucro e paguei a conta da internet para eu sentir que aquele negócio estava dando certo. Que legal. Eu falei, vou pagar uma conta com isso aqui só para falar, isso aqui dá certo. Entendeu? E ali, dali para frente, 2021 foi um ano que foi um divisor de águas. Foi um ano que eu e o Sacra, né, a gente junto, ele tinha um escritório, eu passei muito tempo com ele, a gente Sim. foi se complementando muita coisa ali. Um aprendendo com o outro, trocando Muita ideias. coisa ali, trocando ideia, e foi um tempo de aprendizado, assim, muito, muito legal de nós dois ali, né? E foi um divisor de águas para mim, porque foi um ano que eu decidi, falei, cara, eu vou viver disso daqui 100%. Então, meu foco, minhas energias, minha força vai estar aqui 100%. E em 2021, eu passei o ano inteiro operando todos os dias, operei todos os dias de 2021, não deixei passar nenhum. E eu fazia 3 replays por dia. Que Então, legal. o tempo de tela que eu adquiri em 2021 foi surreal, entendeu? E aí, em 2022, eu me senti preparado, abri a sala. A minha sala tinha 2 alunos, eu e mais 2 na sala. Eu lembro o nome deles, era eu, o Oscar e o César. Era nós 3 só na sala. E hoje a sala tá esse estouro aí, né? Esse mês já tem 140 pessoas, assim. Que legal. Tá crescendo, tá bem legal. Que legal. Tá bem legal. E assim, Matheus, o que você pode dar de insight para a galera que está começando, está ali engatinhando, está no processo de aprendizado, aquilo que você passou lá atrás, o que você pode dar de ensinamento para alguém que está começando hoje? Cara, são 2 coisas principais. Primeiro, não tenha pressa, porque você pode estudar com um monte de gente, mas no final de contas você sempre vai ter um operacional que é seu, sabe? Sim, Meus alunos operam muito parecidos comigo, mas cada um tem uma peculiaridade, é normal. Eu peguei um pouquinho de cada um que eu fui aprendendo ali e montei o meu. Por quê? Porque o day trade, ele é muito... Ele precisa muito mexer na sua parte psicológica, né? sim, A cabeça conta muito. E a minha cabeça não é igual a sua, que não é igual a de ninguém. Cada um exato. tem a sua. Então você tem que colocando as suas peculiaridades ali, dentro do operacional, dentro do gerenciamento de risco. Então Sim. você não precisa ter pressa. O cara que tem pressa aqui,
Você sabe, você é no mercado financeiro há muito tempo, o cara que chega com pressa no mercado, o mercado O cara que chega com pressa, o mercado tira a pressa dele rápido. tira a pressa. Se não tirar o dinheiro todo É, dele rapidinho, vai tirar, vai botar ele quietinho no canto dele. Então não precisa ter pressa. E outra coisa é filtre as pessoas que você segue, cara. isso é Isso primordial. daí, pô, fez muita diferença pra mim, porque assim, chegou um tempo que tava me fazendo mal. Eu vi algumas pessoas falando assim, cara, por que que tá todo mundo conseguindo e eu não tô ainda? Você vê uma boleta grande ali Uma na boleta internet. grande, completamente fora da minha realidade. Uma boleta de 10, 15 mil no dia. Eu falava assim, cara, Quando vai chegar a minha hora? mano, eu tinha que trabalhar um ano inteiro para fazer 15 mil, o cara fazia num dia. Eu falava, e pô, e É, eu. E a gente acaba perdendo o senso de dinheiro. perde. Não perde? Porque assim, eu faço essa conta com os meus alunos. Eu falo assim, cara, o cara hoje chega aqui no mercado, ele faz 100 reais num dia e acha que é pouco. Só que se você parar para pensar, o cara que ganha um salário mínimo, se o cara trabalhar de segunda a sexta, o que já é difícil, que a maioria É, trabalha até sábado, o cara faz 54 reais no dia, filho. é. E o Traba... cara não para pra pensar E nisso. o cara não para pra pensar, o cara em menos de 2 horas, às vezes, sentado no computador, faz ali. Sabe o que eu gosto de fazer para quem tá começando? Fala assim, cara, você ganhou 100 reais, o que que eu posso comprar com 100 reais? Pois é, Você ganhou 200, o que que eu posso comprar? é muita E coisa, quando cara. você não aceita o stop, quando você perde, você tem que falar assim, pô, deixei de comprar um tênis da Nike. Para Pô, você pois sentir é, dor de você não ter seguido o gerenciamento. Tomar stop é normal, mas quando normal. você fugir do gerenciamento, o insight que eu te dou é, pensa do que você deixaria de ter comprado com aquele dinheiro, que foi um erro seu de ter entregado aquele dinheiro para o Não, mercado. pois é. Cara, e William O'Neill, um dos maiores traders da história também, ele fala o seguinte: o segredo do mercado não é estar certo o tempo todo, porque ninguém está Perfeito. certo o tempo todo, mas é perder a menor quantidade de dinheiro possível quando você estiver errado. Exatamente. E é aí que está a chave do stop de um bom operacional. As pessoas chegam para mim, eu recebo inúmeras mensagens dessa no Instagram. Chega assim, Matheus, eu já sei operar. Para mim só falta o emocional. Eu falo assim, cara, você não sabe operar. Você acha que sabe operar. Exato. Porque assim, o trade é uma das profissões, na minha cabeça, é uma das profissões mais difíceis do mundo. Com certeza. Né? Te dá liberdade de tempo. Não, é a profissão mais fácil, mais difícil Mais do mundo. difícil do mundo, Que é exatamente. muito fácil. Você cria o É. cadastro na corretora, vai lá, clica, comprar e vender. Pronto, Você já está acabou. operando, você já é trader. Agora, você Mas saber... difícil é vencer, né? Porque, assim, é difícil, cara. A maioria alguns dos homens mais ricos do mundo são traders. Então, tipo Sim, assim, não é um negócio fácil. Não tem por que ser fácil. Se não tem limite para ganho, te dá liberdade de tempo geográfica, tudo, não tem por que ser fácil, né? E o cara fala assim, eu já sei operar. Aí o cara não sabe traçar um suporte e resistência. Vamos botar exato. assim. O cara bota uma linha lá, acha que bateu ali, comprou. Não é É, assim. Tem não. uma leitura, né? E, cara, como o mercado tem essa dificuldade, a gente precisa entender que, eu sei operar. Falta humildade, às vezes, um pouco. Sim, Eu sou humilde ao ponto de, se qualquer um chegar aqui e falar, pô, Matheus, tem isso e isso, pô, eu quero parar, te ouvir e aprender. Porque você pode agregar alguma coisa em mim, entendeu? Mas eu fico um pouco ressabiado quando o cara chega para você e fala assim, eu sei operar, só falta o emocional. aham, Um bom operacional te ajuda no seu emocional. exatamente. Um bom operacional vai deixar o seu emocional tranquilo. E até um gancho, Matheus. Quem já está no mercado, quem está operando e vive um bom ciclo de ganho, ou seja, o cara ganhou 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, aqui vai um insight para você, né? Uhum. Quando você passa por um período de ganho, a gente falou do cara que está começando e perdendo, mas quando você tem um período de ganho, você tem aquela síndrome do cara achar que é invencível, que é imbatível. Eu até conto a história de um cliente, eu fui assessor de investimento da XP durante 3 anos, cuidava de uma base de 30 mil clientes traders. Então, Caramba. se tem uma pessoa que sabe o que trader passa, essa pessoa sou eu. E, cara, teve um cliente que ele fez, não vou citar o nome dele, mas ele fez 2 milhões e irá 20. Eu liguei para ele e falei assim, cara, saca esse dinheiro, compra um apartamento, saca pelo menos o que você colocou. Ele, não, tô operando bem e tal. O cara fazia preço médio, como ele tinha dinheiro infinito, né? Ele ia fazendo, uma hora dava certo.
E o cara, por não ter essa mentalidade de parar, colocar o pé no chão e falar, pô, tô acertando bem. Agora eu vou colocar o pezinho na piscina de novo, voltar a operar pequeno para me manter constante. O cara continuou aumentando o lote, continuou aumentando, aumentando, aumentando. Moral da história, ele quebrou esses 20 Nossa. milhões, nem sacou os 2 milhões que ele tinha colocado na corretora. Ai. Então é o que eu falo para as pessoas. Você tem que saber ganhar e saber perder. É uma das únicas profissões que você lida com a perda e com o ganho. Não é só sair ganhando. Não. Até saber ganhar, você tem que saber. Tá numa sequência de ganho boa, para, reflete, vê o que o mercado pode ter mudado, porque o mercado é cíclico, ele nunca é um padrão, todos os dias a mesma coisa. O mercado ele é cíclico. E nunca vai existir uma pessoa que vai seguir o mesmo operacional a fio sempre. Sempre tem que ter um ajuste, observou uma coisa diferente, a volatilidade do mercado diminuiu. Então, a profissão trader é a profissão que exige você estar preparando todos os dias. Exato. É uma profissão de alta performance, né, Matheus? E você falou um negócio aí, eu comecei operando setup pronto. Sim. Até eu reparar que o mercado não é engessado. É dinâmico. O mercado é dinâmico. Foi onde eu consegui desenvolver o meu operacional com várias outras coisas, né? Sim. Que eu consegui fazer com que o operacional ele consiga se adaptar ao mercado. Ao período. Então, tipo assim, o mercado que está com uma volatilidade alta, que ele pode movimentar muito, eu vou saber que eu posso carregar. É igual o cara pega trade de 1.000 pontos no índice, 50 pontos no dólar. Cara, eu peguei, no índice, minha maior pontuação não foi muito grande, não. Eu peguei 2.100 uma vez. E no dólar eu peguei 95 pontos. Nossa, 95 pontos no dólar. Só que foi notícia, cara. Legal. Tipo assim, eu tava vendido no dólar, saiu um PMI que jogou o dólar lá embaixo. Foi tipo assim, peguei 95 pontos em 15 minutos. O negócio foi muito rápido. Depois foi voltando tudo, né? Mas a gente consegue identificar, através das análises que a gente faz, o dia que o mercado pode andar muito, o dia que ele vai andar menos. Então, a gente vai se adaptando. E o trader, se tem alguma notícia ali naquele dia que pode movimentar, exatamente, tem que ter esse feeling, pessoal. Tem que acompanhar a notícia, tem que acompanhar o calendário econômico, como foi os últimos pregões. Pô, e uma coisa que eu aprendi indiretamente, eu falo indiretamente porque eu nunca estudei com ele, mas indiretamente com o RM, que é análise. Que é uma lenda do mercado. RM, um recado para você. Pode eu quero vir. você sentado aqui, hein? Vem. Que é o seguinte, olhar o tempo gráfico maior. Sim. Existe uma máxima do mercado que pouca gente conhece aqui no Brasil. Eu só vi pessoas lá fora. Como eu falei que eu era professor de inglês, eu tive essa bênção na minha vida, que é poder estudar muito conteúdo em inglês também, né? Legal. Então, tem muita gente lá fora que fala de um conceito chamado hierarquia de candles. Eu sou grafista. Sim. O que diz o conceito de hierarquia de candles? É que tempos gráficos menores obedecem e respeitam tempos gráficos maiores. Legal. Então, o cara vem operar o day trade, ele joga lá 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, sei lá, e acha que aquilo ali acabou. Só que os 5 minutos, os 60 minutos, os 15 minutos, eles vão obedecer o que o mensal, semanal, diário já estão falando. Períodos maiores. O macro. Então, às vezes, o diário já está apontando uma coisa, mas você olha só os 5 minutos e você não enxerga aquilo. E é a partir daí que a gente vai conseguir enxergar a probabilidade maior, né, da movimentação no mercado, se pode ser grande, pode ser pequena, se vai para cima, para baixo. A partir dali a gente já tem uma ideia muito melhor do que o cara que olha aqui. O cara que olha só daqui, ele está enxergando pouco. Agora, se você olhar de longe, você está enxergando uma infinidade de coisas, né? Isso daí é uma chavezinha assim que não é nem para eu estar falando aqui, porque isso é coisa de mentoria, mas como o Lucas é meu parceiro... Para você ver o conteúdo de altíssimo valor que a gente traz aqui no Papo de Trader. E Matheus, agora roda de fogo, hein? Tema polêmico. Vambora. Tema polêmico. O cara que opera gráfico puro, sem olhar média, martelinho, bebê abandonado, harami. O que você acha disso? O cara que vai operar só padrãozinho de candle. Vai virar liquidez. Não tem como, cara. O mercado é muito ele é muito mais complexo. Ele é muito mais complexo. Eu tenho um conjunto de médias que eu uso. Eu analiso... O meu é price action raiz mesmo, com um conjunto de médias. Sim. Só que, além disso, eu aprendi com um amigão meu, o Rafa,
eu uso a leitura de fluxo junto. Legal. Só que eu não uso a leitura de fluxo para tomada de decisão. É só uma confluência. É uma confluência, porque, por exemplo, me ajuda principalmente em dias laterais, certo? Você tem os plays lá mais importantes, por exemplo, isso aconteceu ontem. Um trade que eu peguei ontem no índice lateralzão, Sim. preso dentro de um range. Você tinha UBS, maior comprada do dia, estourando, pancando, pá. Chegou no topo da... Pessoa física vende daço. Vende daço. Chegou no topo da lateralização, pessoa física compra o quê? Rompimento. Sim. Deu aquele falso rompimento, o UBS descarregou tudo. Onde? Na hora que ela descarregou, deixou meu gatilho, panquei, peguei 400 pontos para baixo ali, juntos, descendo com o pessoal. Então, tipo assim, a leitura de fluxo te ajuda a ter uns insights da movimentação. Perfeito. Entendeu? Eu gosto de olhar fluxo, eu olho como que pessoa física está posicionada, porque o pessoa física, cara, na maioria dos casos, não sempre, não siga esse viés, mas na maioria dos casos estão contra o movimento. Se o mercado está subindo, a pessoa física está vendido, se o mercado está caindo, a pessoa física está comprado. Por quê? Porque o pessoa física, ele erra em trabalhar preço médio, que é você operar contra o movimento que o mercado está fazendo. Faz sentido o preço estar em queda você comprar? No day trade, não. No day trade, você tem que seguir o fluxo. Mas tem que seguir o eu vou te falar uma coisa. Não sei por qual motivo, na cabeça das pessoas é o seguinte: caiu muito, agora vai subir. Vai subir. E não isso é o maior... Cara, eu quebrei, assim, minha história triste no mercado é essa. Eu perdi 70... Larguei o concurso público, perdi 70 mil operando dessa forma. Caiu demais. E o mercado... Eu lembro direitinho dessa história, Matheus, que foi o seguinte: o dólar tinha caído 100 pontos no dia. Nossa! Aí, o que o inteligente que pensou? A cada 10 pontos que ele cair, eu vou enfiando mais 5 contratos. Mas aí, se eu tivesse seguido isso, eu ia ter perdido menos. O que eu pensei? Quando começou a cair, eu lembro como se fosse hoje. Começou a cair 5, aí eu colocava 10... 15, 20, quando eu vi, na época a margem era R$20 para operar o dólar. Nossa, na hora que eu vi, eu tava com 100 contratos de dólar. 100 contratos. E o mercado caiu mais 100 pontos. Chega. E eu perdi 70 mil no dia. Nossa, não tem jeito. Você que tá aí de casa, me escuta só um negócio. A palavra tendência não é à toa. Se o mercado está caindo, ele tende a continuar caindo. A tendência é isso, ele vai continuar, cara. Então não adianta você pensar, ele vai subir agora. Você precisa de uma série de fatores para que o mercado trave e volte. Exato. Né? Só que o mercado, os movimentos em vez, que todo mundo espera, são os mais raros. Porque existe uma máxima no price action, o pessoal que estuda aí, All Brooks, estuda price action raiz, tem a máxima. Após um grande movimento, vem uma grande lateralização. Ou seja, se o mercado caiu muito, não quer dizer que ele vai subir. A maior probabilidade é que ele vai travar. Até porque, quando você conversa com o institucional, essas coisas, qual é o período de trava? Significa o quê? O mercado caiu muito, ele parou ali, ele consolidou, é a hora que o institucional começa a fazer cálculo. A respirar. É a hora que o mercado respira. Respira e começa a calcular. Nesse patamar de preço, ele vale a pena comprar ou continuar vendendo o quê? E aí tá parado, tá respirando até tomar uma decisão. Então, pessoal, quando começar a parar de comprar topo, vender fundo, né? Esses rompimentos, que a maioria são falsos, e operar contra essas tendências fortes, principalmente o pessoal que opera dólar, igual você falou aí. Dólar, quando engata, meu amigo. Quando engata, vai embora. Esquece. É igual a Ferrari. Eu brinco que o dólar é a Ferrari. Não engatou, para, não. Filho, pisou lá no fundo do acelerador, vai embora. Não para não, filho. Cara, tem dia que o dólar vai reto. Você coloca no gráfico de 15 minutos, não tem um candle contra. Não tem. E nesses dias, se você não pegou a boa, você não... E como é que você vai comprar? E tem que aceitar o stop, não? Isso aí é o mais importante. Perder pouco e ser consistente. É verdade, tá? Esse é o mais importante. Matheus, para o fim desse papo, o que você pode trazer de indicação de um livro? Pode ser dentro ou fora de mercado, mas primeiro falar de um livro voltado ao mercado que te ajudou a chegar onde você chegou. Cara, eu tenho um grande problema com isso. Eu tenho TDAH bem alto. Eu tenho muita dificuldade em aprender lendo. Sabe? Entendi. Eu tenho muita dificuldade. Mas eu aprendi muito pelo YouTube. Cara, muito. Esses caras feras todos aí que o pessoal conhece. Ogro, Stormer, enfim. Mas tem um livro que eu li, né? Que foi o do All Brooks, do Price Action raiz mesmo ali. Legal. Né? É uma ótima indicação. É uma ótima indicação. Porque, assim, quem manda no mercado é o preço.
institucional respeita o preço. Se tiver caro, ele não vai comprar. Se tiver barato, ele não vai vender. Então, o price action, a ação do preço, é o que manda. Então, vale muito a pena. Perfeito. Esse livro é... E um livro fora do mercado? Ah, cara, eu sou pastor, né? Aí você a só Bíblia. levantou para eu chutar, né? Palavra de Deus, cara. Conselho para você, ó. O livro de Provérbios é considerado o livro da sabedoria na Sim. Bíblia. E, por coincidência ou não, ele tem 31 capítulos. Se você pegar ele um provérbiozinho por dia, todo dia você vai aprender alguma coisa naquele livro ali também. Eu faço isso com meus alunos. faço isso com meus alunos, é bem legal. Que legal. Livro de Provérbios. Cada dia você vai ler um capítulo. E sempre tem os insights. E o livro de Provérbios é um dos livros que mais fala sobre dinheiro e investimento também na Bíblia. É bem legal. Isso é legal. Vale a pena. Matheus, agradecer vocês por esse papo de hoje. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Com certeza. E agradeço, Matheus, pelo papo de hoje. Vamos voltar mais vezes, né, Matheus? Com certeza. Quando você me chamar... Quem quer indicação para o próximo papo? O Gorila não, porque ele já está aqui para gravar outro. Indicação? Deixa eu... Outra Cara, indicação. Ó, tem um moleque aqui do Rio de Janeiro que eu tô seguindo ele. Eu acho ele fera, que é o Azevedo. Azevedo. E de vez em quando eu tô trocando ideia com ele. Ele chama o Azevedo. O moleque tem a cabeça boa. É o convite feito, hein, Azevedo, hein? Te botei na boa, hein? Vamos que vamos. Obrigado, Lucas, meu irmão, obrigado. mais uma vez, pela parceria de sempre, pela amizade, principalmente. E te aguardo no próximo vídeo. Valeu.